O IGPM é um dos índices mais importantes do Brasil e ele começou a entrar em uma queda brusca e isso pode afetar completamente o preço dos imóveis, o preço do aluguel desses imóveis e também pode causar sérios problemas aos fundos imobiliários. Então assim, esse é um momento extremamente importante para a economia brasileira, algumas coisas podem mudar bastante nos seus investimentos e enfim, no Brasil como um todo, então fica até o fim desse vídeo porque ele é muito importante. E olha, quem assiste aqui já tá acostumado com conteúdo de qualidade, já tá acostumado com conteúdo maravilhoso, então já dá o like aí porque você sabe que o vídeo vai ser bom, já dá o like na confiança aí que você sabe que o vídeo vai ser maravilhoso, né? Então, vamos lá. Pô, eu falei do IGPM, mas antes de tudo, deixa eu te explicar o que é o IGPM, porque isso é uma coisa que você precisa saber, tá? O IGPM, ele é um índice que foi criado pela FGV, né? Ele é uma média de 3 outros índices. O IGPM é uma média do IPA, que representa cerca de 60% do IGPM, é também uma média do IPC, que representa algo em torno de 30%, e o INCC, que representa 10%. Então vamos lá, qual que é a ideia do IGPM? Por que a FGV criou o IGPM? Qual que é a utilidade desse índice? A ideia do IGPM, utilizando desses outros índices, é calcular basicamente o preço dos produtos agropecuários, materiais de construção civil, mão de obra, produtos industriais, preço de transporte, saúde, educação, produtos do nosso dia a dia, coisa do tipo assim, né? A ideia é basicamente calcular a mudança de preço de tudo que tem no Brasil. Então é calcular o preço de tudo, realmente assim, das mais diversas áreas possíveis. A ideia é calcular, por exemplo, quanto custa, né, um computador, uma iluminação, quem sabe, uma mão de obra, materiais de construção e outras coisas do tipo. Então o IGPM é calculado lá, os caras dão uma de Einstein, coloca, enfim, um peso para cada produto, é diferente, eles só não calculam ali, fazem a média, tem um peso para cada produto, para cada um desses índices, como eu comentei, um representa 60, outro 30 e tal. Enfim, é um cálculo que eu não teria a menor capacidade de fazer, um cálculo mega difícil, e eles divulgam isso todo mês. Então eles divulgam o IGPM atualizado todo mês, e assim eles mostram a variação de um mês para o outro, né? Mostrando, né, fazendo a gente calcular uma inflação ali. Então assim, para resumir pro povão, né, o IGPM ele calcula a mudança de preço de tudo, das coisas no geral, né? Então, mais uma vez, desde material de construção, a mão de obra, a produtos do nosso dia a dia, calcula a mudança de preço das coisas. Então assim, os dois principais índices de mudança de preço do Brasil são o IPCA e o IGPM. O IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. Ele calcula basicamente tudo que nós, né, o brasileiro, o povão, compra. Então, cara, arroz, feijão, cenoura, batata de carinha, essas coisas gostosas, enfim, só coisa boa. Então assim, ele é muito usado, né, o IPCA, justamente para medir a inflação que está atingindo o povo naquele momento, né? Então o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele é justamente pro consumidor, pro brasileiro médio, né? Então, para ver o quanto a inflação está atingindo o dia a dia das pessoas, mudando o preço das coisas ali. Agora, o IGPM, ele também é utilizado para ver a mudança de preços das coisas que o povão compra, mas mais do que isso, o IGPM ele também é muito importante porque ele acaba calculando coisas do Brasil como um todo. Então, o custo da empresa, se vai aumentando ou não por conta da mão de obra, né? Enfim, várias outras questões ali, além de produtos de supermercado, por exemplo. Lógico, o IPCA ele vai um pouquinho além disso, além de produtos de supermercado, mas no geral ele acaba se mantendo ali. O IGPM ele vai muito mais além, né? Muitas daquelas coisas que o IGPM calcula ali, né, a mudança de preço, não atinge necessariamente, assim, diretamente o povão, porque não é o que a rapaziada compra no dia a dia. A gente não fica comprando cimento toda hora, a gente não fica pagando funcionário toda hora, não é assim que funciona. E aí, assim, pode parecer que o IGPM, né, quando a gente fala desse jeito, não é muito importante, mas na prática, ambos são importantíssimos, são extremamente importantes, porque pode parecer que o preço de um cimento, sei lá, qualquer coisa assim, não importa, né, no IGPM, só que na verdade isso acaba impactando algumas outras coisas no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes o quanto custa, né, o aumento do custo da produção para construir um prédio, por exemplo, acaba aumentando o seu aluguel ou coisas do tipo. Então, diretamente ou indiretamente, o IGPM também acaba influenciando completamente o nosso dia a dia e as pessoas. Agora, qual que é a questão aqui, né? O que isso acaba influenciando, né, nos fundos imobiliários? O que anda acontecendo no Brasil? Bom, o IGPM, ele é usado para reajustar preço de aluguel, preço de consórcio. Às vezes você vai comprar uma participação em uma empresa, sei lá, vai comprar a participação em uma padaria, você vai pagar parcelado aquela participação ali que você está comprando em, não sei, 36 meses, por exemplo. Vai tendo reajuste essas coisas, né, no aluguel, etc. E isso se reajusta pelo IGPM. Então a gente sabe que como tem inflação, as pessoas vão fechar acordos, fechar contratos onde ela vai demorar para pagar alguma coisa.
né? Por exemplo, um aluguel vai continuar pagando, e a cada ano aquilo ali muda e tem um reajuste. Normalmente esses reajustes são feitos pelo IGPM, mas qual que é o problema disso? Vamos lá. Ó, eu vou estar deixando aqui para vocês uma tabela que vai mostrar agora, que tá na tela, né? Uma tabela que mostra, cara, algumas das coisas que acontecem aqui, o IGPM ao longo dos anos. Então, se a gente for vendo, a gente sempre mantinha uma mesma média ali, 7%, 5%, né? 2014 aqui a gente estava em algo em torno de 3,6%, depois em 2015, né, a gente foi para 10%, subiu bastante. Só que qual que é o problema? Quando a gente for ver aqui o gráfico, a gente chega em 2020 e essa média é extrapolada, cara. A gente vai para uma média de 23,14%. Então, sobe absurdamente. Então, cara, imagina o pandemônio que foi isso aqui, né? De um dia pro outro você tá pagando 23% a mais no seu aluguel, por exemplo, ou qualquer outro tipo de coisa. Aí você pensa, pô, no próximo ano então eu vou dar uma respirada, né? Ano que vem vai ser melhor. Aí no outro ano chega 18% a mais. Cara, não é de Deus isso não. Você pensa, pô, o que que tá acontecendo aqui, né? Então, foi uma época realmente bastante tenebrosa para o Brasil, né? Os reajustes que eram feitos pelo IGPM, como eu comentei, muito desses contratos eles são reajustados pelo IGPM, as coisas ficaram complicadas, né? Tava tudo alto pra caramba. Então assim, né, o IGPM ele ficou conhecido pelo brasileiro como uma coisa horrível, como uma coisa horrorosa, né? Uma coisa do capeta. A gente não olha com olhos bons pro IGPM depois do histórico que a gente teve na pandemia. Só que o que aconteceu? O IGPM ele deixou de ser tão querido, né? Ele deixou de ser tão usado na hora de fechar contratos porque não tinha mais como, era uma porcentagem muito alta de reajuste, né? Então o povo passou a usar IPCA em alguns contratos, né? O IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, embora ele não seja tão utilizado para reajustes, naquela época ele foi. Depois, enfim, caiu, né? Então se a gente vê aqui no gráfico em 2022, foi algo em torno de 5,45, foi uma baita queda se a gente for comparar com 2020 e 2021 também. Mas, pô, a gente percebe que naquela época o locatário ele ficou muito feliz, né? O cara que aluga ali o imóvel, ele ficou muito feliz e muito investidor de fundo imobiliário ficou feliz também, porque falou, pô, eu vou pra Paris. Vou pra Paris porque, pô, vou ganhar mais dinheiro, o IGPM tá subindo, o aluguel tá subindo, consequentemente eu vou ganhar mais. Mas, bom, a gente sabe que, cara, 2023 tá caindo, o IGPM tá negativo. Então, como a maioria dos contratos são travados pelo IGPM, naquela época os aluguéis subiram e agora a maior parte, né, a maioria dos aluguéis do Brasil vai cair. Assim, como, né, a maioria dos aluguéis, eles são travados pelo IGPM, eu digo que é a maioria, né? Mas assim, eu digo maioria e não todos, porque alguns são feitos de uma forma um pouquinho diferente, né? Sempre tem um espertinho, né? O brasileiro é sacana pra caramba. Então, tem alguns caras que vão lá e fecham um contrato assim, olha, se o IGPM for positivo, você que é o meu inquilino vai me pagar mais, você vai me pagar o IGPM aí, mas se for negativo não muda nada, então eu vou continuar recebendo igual. Então tem casos e casos, né? Mas a maioria é normal mesmo, né? Então se o IGPM caiu, o aluguel vai cair, se o IGPM subiu, o aluguel sobe também. Esse que é o normal, mas mais uma vez tem casos e casos. Agora, todo esse cenário, né, de enfim, IGPM caindo, mudança nos aluguéis e tal, como que isso influencia os fundos imobiliários, né, que é o que a gente vai falar aqui de economia, e a nossa vida como um todo. Uma das coisas que influencia muito, né, que até acaba desencadeando essa mudança que eu vou falar dos fundos imobiliários, é que o aluguel deve baixar. Então, pro povão, né, pra nós, isso é bom pra caramba, né? Mas, pros fundos imobiliários, isso pode gerar uma certa redução no lucro, fazendo com que os dividendos sejam menores, né, afetando ali, quem sabe, pode ser que afete os preços dos FIIs ou não. Mas assim, o que eu acredito é, provavelmente é muito possível que os dividendos eles realmente caiam, né? Justamente porque o aluguel vai ser menor, etc. Mas eu não sei se isso vai afetar tanto o preço dos fundos imobiliários, porque se a gente for o IFIX, cara, que é o índice que mede, né, o desempenho do preço dos fundos imobiliários, isso não para de subir faz muito tempo. Então, poxa, se a gente for ver, ó, vou estar deixando um gráfico aí pra vocês darem uma olhada, nos últimos 6 meses subiu 12% o IFIX. Então, cara, assim, a expectativa de redução da Selic tá fazendo a galera comprar fundo e tá tudo subindo. A garotada ficou animada pra caramba, todo mundo começou a comprar fundo imobiliário. Meu irmão mesmo é um cara que ama fundo imobiliário, falou, pô, Selic, vou comprar. Então a galera tá comprando fundo imobiliário e, enfim, tá tudo subindo, tá? É muito possível que, por causa dessa questão do IGPM, abaixe um pouco o dividendo, mas eu acho que, no fim, o preço não deve mudar muito não, justamente porque é de se esperar que a Selic caia. Agora entra a questão, pô, eu devo parar de investir em fundos imobiliários, né? O dividendo vai cair? Olha, eu acho que não, né? A gente nunca consegue prever muitas das coisas que vai acontecer, e o importante é sempre a gente continuar investindo nas coisas, mesmo em cenários ruins, em cenários bons, porque só assim a gente tem certeza do lucro que a gente vai ter, né? O investidor ignorante,
Ele sempre tenta prever as coisas, enquanto o investidor que é sensato, ele sabe que ele não pode prever nada, então ele segue fazendo as coisas normais ali, segue comprando todo mês um pouquinho de tudo, que é muito importante. Um pouquinho de fundos imobiliários, um pouquinho de ação e tal. Mas assim, essa é a questão, né? Resumindo, né, o IGPM, ele tende a cair agora, né? Ele tá caindo, aliás, e isso faz com que os aluguéis provavelmente agora caiam também. Mais uma vez, existem casos e casos, né? É bom você ficar esperto ali no seu contrato de aluguel, não sei, enfim, no contrato que está atrelado ao IGPM, qualquer contrato que você tenha que esteja atrelado ao IGPM. Coisas atreladas ao IGPM, elas tendem a cair agora, como eu comentei, o aluguel tende a cair, por exemplo. Isso pode afetar um pouquinho, né, os dividendos dos fundos imobiliários, dependendo do fundo imobiliário. Pode ter um fundo imobiliário específico ou não que realmente tenha problemas financeiros um pouco maiores, né? Porque, enfim, vai estar recebendo bem menos. Então, para o investidor, isso pode ser um pouquinho ruim, porque o dividend yield dele vai ser menor, né? Tá deixando até uma definição aqui do que é dividend yield para vocês. Mas, cara, resumindo é isso. Então, aluguel deve cair. Quem sabe dividendo cai. Não acho que os preços dos fundos imobiliários vão mudar, mas, enfim, não sou Deus para saber de tudo com certeza. Mas, cara, resumindo, é isso, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu falei que o vídeo ia ser bom, né? Você já deixou o like, mas se você não tinha deixado, deixa agora. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.